Olá, muito bom dia, salve, salve, estamos aqui na PAN para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 6 de março de 2019. As emoções do Ziriguidum, a inédita vitória da Escola Paulistana Mancha Verde, o também inédito rebaixamento da tradicional Vai-Vai, a expectativa para a apuração no Rio de Janeiro e por que Bolsonaro e Daniela Mercury não podem ser convidados para o mesmo bloquinho. O amor está no ar, Neymar e Anitta estão juntos? E a Bruna Marquezine tá como, hein? Abram alas para Fefito que ele vai contar tudo sobre os bastidores do carnaval. Jogo truncado, Nicolás Maduro convoca protesto para o próximo sábado, quando Juan Guaidó e seus apoiadores também irão às ruas a fim de esvaziar o poder do ditador venezuelano. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Ai, bom dia, Edgar. Vamos que vamos, Fulian. Não é verdade? Quarta-feira de cinzas, querido. E a hashtag não poderia ser outra. Qual é? Porque vamos finalmente, Edgar, hashtag começou 2019. Agora vai, hein? Que grande ano que acaba de começar. Não é verdade? Quando você fala isso, eu fico perguntando tudo que já aconteceu até Pois agora. é. E a gente tá quando mesmo? Março? Exato. Tá bom. Então, a partir de agora, eu acho que vai, Se Edgar. começou agora, começou da pior maneira, de ressaca. De ressaca, isso que é pior, hein? Mas vamos lá, vamos usar a nossa hashtag hoje, comentando os assuntos do programa. Claro que se a gente for pros mais comentados do Brasil, vale prêmio pra vocês. Boa, olha aqui, você tem interação também aqui pelo nosso WhatsApp. Pode lançar a mão aí do 11931171009. Agora é o seguinte, a nossa interação tá aberta pra você, meu caro espectador, meu caro ouvinte, pra você fazer aquele balanço do carnaval, hein? Manda pra gente aí quais, na tua opinião, foram os destaques positivos e os destaques negativos da festa do Momo. Vai lá, 11931171009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens e som pelo aplicativo da PAN, é o vermelhinho da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br e também na nossa transmissão em youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais também, no Instagram e no Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. E aí, Vini, vamos lá, meu velho? Tudo bem, meu caro? Passou bem o carnaval? Maravilhosamente Tá recuperado? bem. Tá bem recuperado? Como assim recuperado? Você é um cara que, né? Não, fiquei de boa, fiquei tranquilo. Em casa. O pequeno Yuri deu um jeito nessa figura à minha frente, é isso? Pois é, agora eu sou um pai responsável agora. Tá Diga. certo. Vamos fazer aí, dar uma geral? O que tá acontecendo primeiro? Não sei nem por onde começar, porque foram tantos as ocorrências desse carnaval, Vini. As respostas, né, as tréplicas. Nossa, vamos começar aí com o caso envolvendo o Jair Bolsonaro e a cantora Daniela Mercury. Conta pra gente. Pois é, esse caso, na verdade, Edgar, começou no mês passado, quando a Daniela Mercury e o Caetano Veloso lançaram um clipe de uma música chamado Proibido o Carnaval, fazendo uma crítica aí, pedindo, na verdade, né, pelo fim da censura no dia a dia, né, no cotidiano, mas principalmente nas festas de carnaval. Nós temos o vídeo aí para rodar desse clipe aí da Daniela Mercury com o Caetano Veloso, um clipe muito colorido, né, muito dançante aí dos dois, tem alguns bailarinos também, vocês veem que eles colocam muito a cor azul e rosa também, né, até para fazer alusão àquela polêmica do menino veste azul e menina veste rosa. Um dos trechos aí dessa letra é o seguinte, Edgar: quilombola, tupinambá, o corpo é meu, ninguém toca, vatapá, cururu, Iemanjá lá no sul, vai de rosa ou vai de azul. Né? Então faz essas críticas políticas, fala um pouquinho também de liberdade sexual, do corpo da mulher, mas principalmente aí pedindo o fim da censura nas festas de carnaval. Aí com quase um mês de atraso, né, mas agora também porque a gente estava aí durante o período de carnaval, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter, Edgar, e publicou, sem dar nome ao cantor e sem dar nome à música também, uma marchinha
de carnaval, muito engraçado, inclusive, a letra da música. A gente pode conferir, nós temos aí, Brunão, o vídeo da marchinha de carnaval que o Bolsonaro divulgou. Olha lá. Em resposta a esse clipe do Caetano e da Daniela Mercury. Vamos voltar do início porque ele fala o nome dos dois, né? Logo no início. Volta aí pra gente. Essa marchinha vai pro nosso querido Caetano Veloso e a nossa querida Daniela Mercury. Aí. Chupa! Tem gente ficando doida sem a tal Lei Rouanet. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. Meu carnaval eu faço com o meu dinheiro, trabalhei o ano inteiro sem essa lei me ajudar. O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar. O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar. Bom, e por aí vai, segue aí essa marchinha de carnaval que o Bolsonaro republicou no Twitter dele e escreveu o seguinte, Vini, a camisa rosa foi ato falho? A camisa... pois é, a camisa rosa do senhorzinho fazendo a marchinha de carnaval. Edgar, ele só tá perdoado se a calça for verde e ele for mangueirense. Mas foi criativa a resposta dele aí. E o Bolsonaro escreveu o seguinte: 2 famosos, entre aspas, acusam o governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o carnaval. A verdade é outra. Esse tipo de artista não mais se locupletará da Lei Rouanet. Né? Então essas foram as palavras do Bolsonaro. Não mencionou o Caetano e a Daniela, mas colocou ali 2 famosos, entre aspas, deixando entender que falava aí dos dois. Porque aí, o próprio cantor já fala, né? E o próprio cantor também fala o nome dos dois. Inclusive no final do vídeo ele fala o seguinte: entendeu, Caetano? Entendeu, Daniela Mercury? Chupa! Bom carnaval para vocês, sem dinheiro do povo, é isso aí. E aí a Daniela Mercury, Edgar, respondeu em uma carta oficial, mas antes eu vou botar aqui também a resposta da Paula Lavigne, mulher do Caetano Veloso. Nesse tweet aí do Bolsonaro escreveu o seguinte: eu, se fosse o senhor, não tocava nesse assunto de música, pois o hit do carnaval é #Ei Bolsonaro vai tomar caju. Não sou eu que estou cantando. Que fofa a sua versão salão, né? Nós estamos num horário, né, que não permite. Mas, e sim o povo. Ouve aí ontem no Farol em Salvador. Ela colocou lá o povo cantando Ei Bolsonaro vai tomar caju. E também depois no tweet dela, em outro... Não teve Lei Rouanet pra fazer essa música. Ela também retweetou aí essa marchinha que o Bolsonaro publicou e escreveu o seguinte: faz uma música pro Queiroz, e colocou ali o emoji de uma laranja. Justo. Né? E aí a Daniela Mercury também se manifestou, um textão, viu, Edgar? Um textão, e disse o seguinte: que se o Bolsonaro quiser, vai ela e a esposa até Brasília para explicar a Lei Rouanet pro Bolsonaro. Essa foi a declaração da Daniela Mercury, que lamentou que o Bolsonaro não tenha compreendido a mensagem que a música tentou passar, e diz que enxerga como muito grave essa distorção que desde a época das eleições tem se feito sobre a Lei Rouanet, e se colocou à disposição aí para explicar para o próprio Bolsonaro como que ela funciona. E ela diz o seguinte: em cerca de 20 anos, ela recebeu cerca de R$1 milhão para fazer esse movimento que ela faz aí durante o carnaval, que é o movimento Trio Sem Cordas. E durante esses 20 anos, o custo para fazer esse movimento custou R$10 milhões. Então, dos 10, ela cooptou 1 milhão da Lei Rouanet, os outros 9 foi dinheiro do próprio bolso, segundo ela, ou de patrocínios. E ela ressalta também que a fake news sobre a Lei Rouanet não pode mais ser usada para desmerecer o trabalho sofrido e suado dos artistas brasileiros. Ela fala também um pouquinho sobre o trabalho dela, do que o trabalho dela traz de retorno em investimento, em turismo, em economia, né, para Salvador, para a cidade, para o estado, para o país, enfim. E aí ela termina dizendo o seguinte: quando se ataca a arte de um país,
quando se ataca os artistas brasileiros, se ataca a alma do povo desse país. Mereço respeito pelo que sou, pelo que represento e pelo que faço constantemente pela sociedade brasileira em diversas causas, não apenas na arte. E aí, sobre esse autoconvite, né, da Daniela Mercury de ir até Brasília explicar a Lei Rouanet para o Bolsonaro ontem à noite fez mais um tweet, não mencionou mais uma vez a Daniela Mercury, mas escreveu o seguinte, vamos botar aí, Brunão. A Lei Rouanet foi usada para cooptar parte dos artistas, de novo, entre aspas, famosos, num projeto de poder. Em meu governo, sua utilidade será para artistas em início de carreira. Quanto à possibilidade de receber, entre aspas, renomados que já se beneficiaram da referida, para discuti-la, não passa de piada. Então, Bolsonaro já deixando claro aí que não quer receber Daniela Mercury em Brasília, não, porque isso se trataria de uma grande piada, digamos. Eu acho que a Daniela Mercury tem que estender essa proposta dela para boa parte desse país que não sabe como funciona a Lei Rouanet e ainda insiste em estigmatizar um monte de artistas que estão só fazendo o próprio trabalho a partir da renúncia fiscal, como se fossem mamadores de teta do governo. Eu acho que a gente tem escândalos tão maiores pra gente se preocupar, né? Não por acaso, a quantidade de laranja que a gente viu nesse carnaval tava gritando, foi a cor desse carnaval. Eu tenho a impressão, e a gente vai falar muito disso hoje, de que todos esses assuntos, que não são os assuntos prioritários para um governo, digamos assim, acabam servindo como cortina de fumaça para polemizar sobre escândalos muito maiores. Daniela, estende esse curso. Tem tanta gente precisada de fazer. Interessante esse carnaval, né? Eu peço desculpas aí pelo ouvinte. Infelizmente eu tive um feriado muito ruim aí, passei ele de cama desde o primeiro dia. Vou tentar compensar aqui a minha voz mais anasalada. Tem uma água aqui, ó. Valeu, Edgar, brigadão. Pensaram que ia ser eu que ia ficar ruim, tá vendo? Pois é, né? Bom, eu acho o seguinte, esses episódios eles deixam bem claro que o Bolsonaro ele tem a oposição que ele pediu a Deus, né? No plano internacional você tem um ditador bolivariano, no plano doméstico a principal figura da oposição está encarcerada por ter cometido crime de corrupção e lavagem de dinheiro. No plano popular, você tem aí o que a gente está vendo como a resistência da purpurina, né? Que são experts na política da hashtag. É uma baixa burguesia, especialmente universitária, que serve de massa de manobra para a nova esquerda progressista. E no plano artístico, além da máfia do Dendê, para usar a expressão clássica aí do Lobão, você tem agora o exército da Rouanet, que é uma elite milionária, né, formada por artistas que se encaixam muito naquele estereótipo de socialista de iPhone e que tinha acesso... Desculpa, a máfia do Dendê é do Por Tonholi. favor, é do Cláudio Tonholi. Fazer justiça aqui, porque isso aí tá na cara dos amigos. Eu e as minhas imprecisões. Eu dei com exclusividade essa matéria. Eu encontrei o Tonholi esses dias aí vagando pelos jardins. Vai pegar você. Foi um prazerzaço. Desculpa, ali. Tonholi. Olha só, mas enfim, fica aí um salve pro Tonholi e pro Lobão, obrigado por me corrigirem. E é uma elite que tinha, né, acesso a dinheiro público quando a esquerda estava no poder e a Lei Rouanet se tornou o símbolo maior disso. Qual que é o problema? O maior pecado dessa esquerda artística é a crítica ao erro futuro, né? Então o governo ele é acusado de coisas que não fez, como por exemplo, é descrito na música, está proibido o carnaval. O carnaval de 2019, isso é um fato, ele foi maior e mais libertário, ou libertino, dependendo de como você preferir adjetivar, que o de 2018. E certamente muito maior e muito mais libertário ou libertino que o 2016, que foi, vamos dizer assim, o último governo de esquerda que estava no poder. E aqui fica realmente uma indagação genuína para a resistência da purpurina, que é o seguinte: qual direito ou liberdade individual que foi suprimida no governo Bolsonaro? Então, qual lei que foi alterada? Qual política pública oficial de repressão que foi instaurada? Nenhuma. O que muda com esse governo, isso sim, é que é uma quebra de hegemonia narrativa, porque o presidente e os seus entusiastas não dependem mais da grande mídia para se comunicar com a sua base, e mudou o financiamento da elite artística, eu ousaria dizer até da elite cultural, porque envolve também vários setores da mídia, inclusive do jornalismo, né? Agora vamos lá. Quando o presidente teve o seu encontro com jornalistas na semana passada e foi abordado o aspecto da Lei Rouanet, ele falou em duas coisas: redução no valor nominal da isenção fiscal, né, então por meio das leis de incentivo, então diminuir um pouco o valor de renúncia fiscal à disposição dos artistas, lembrando que renúncia fiscal significa que o imposto não vai para o caixa do governo.
certo? Então é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. E foco na expressão que ele usou, e aqui eu abro aspas, artistas de raiz. Né? Vocês vão lembrar que da primeira vez que a gente comentou isso, lá atrás, quando eu estava começando no Morning Show, o Joel estava presente ainda, e para surpresa geral, eu falei que eu não era contrário à Lei Rouanet. Você lembra disso, Edgar? Até vocês brincaram, aplaudiram, tal, o deboche habitual. E eu justifiquei pelo seguinte: a Lei Rouanet ela tem um viés liberal, que é o seguinte, na medida em que ela vai empoderar os agentes privados. Então você tem indivíduos e empresas decidindo como que vão alocar os seus tributos, certo? Com muito mais autonomia, sem depender tanto do governo. E também é coerente com uma visão conservadora minha, gradualista, num país que é muito carente de cultura, que é o seguinte: essa lei ela pode ser aprimorada, ela não precisa ser extinta. Né? Então, que aprimoramento podia ser feito. Por exemplo, o produto cultural, quando ele produz lucro, ele pode ser compartilhado com o governo, que é quem investiu. Então, por exemplo, a Daniela Mercury falou aí dos benefícios que ela trouxe para a cultura, mas a questão é, o maior beneficiado com uma lei de incentivo tem que ser a cultura, não o artista, certo? Então, os cachês, eles não podem ficar muito acima dos valores de mercado, é isso que se verifica tanto na Lei Rouanet, como em todas as estatais relacionadas à comunicação no Brasil, e a lei deve sim priorizar artistas sem visibilidade. Você sabe, Edgar, que na minha época de banda, e nos idos de 2015... Desculpa, Caio, que é o que o Bolsonaro mencionou no Exatamente. E que pode ser o que a Daniela Mercury pense, gente. A questão é assim, a lei foi feita e as pessoas usam da lei da forma que ela foi feita, não quer dizer que ela seja uma lei ideal, e pode ser até que artistas grandes considerem que ela é injusta. Mas ponto o problema, é o problema não é da lei, hein? O problema é do uso que se faz da lei. Sim, mas a lei permite esse uso hoje. Hoje, a lei permite ela precisa esse uso. Pelo menos ser aprimorada. Isso ele foi usado. Agora, se ela é mal feita ou não é mal feita, se o Bolsonaro quer aperfeiçoar, se quer beneficiar artistas iniciantes, ótimo. Pode ser até que, numa conversa com a Daniela Mercury ou com algum outro artista, eles cheguem até num ponto comum. Isso já ocorre. E é preciso haver pelo menos um mínimo de disposição para entender o clima nesse país, para poder não levar ao pé da letra a marchinha, né, gente? É obviamente uma marchinha que tá fazendo ironia sobre o clima de tensão que está acontecendo com o país. Não é uma marchinha que está dizendo que o carnaval vai ser proibido, porque se proibir o carnaval, aí sim a gente tem guerra civil nesse país, que é a única coisa que importa, aparentemente para os outros. Mas a gente tem como exemplo, por exemplo, se eu não me engano, em Tocantins, a prefeita de Palmas não tinha liberado o alvará para nenhum bloco até a quinta-feira, até a véspera. Tava correndo o risco de não haver carnaval lá, por exemplo. Então, assim, ok, oficialmente não se proibiu o carnaval, mas sim, o clima de moralismo e controle sobre a festa alheia estava rolando. O importante é que a gente não ficar alimentando alguns estereótipos. Por exemplo, a surpresa de vocês, quando eu disse que eu não era contrário à Lei Rouanet, mostra isso, fala, a direita é contra a cultura e tal. A direita ela vai ser sempre contra abusos do poder, né? Isso está no DNA do conservadorismo, né? E do liberalismo clássico. Inclusive, eu já fui, olha só, nos meus tempos de banda, Edgar, eu já fui proponente de um projeto cultural. Não foi via Lei Rouanet, foi via PROAC, né? Que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Então é um fomento à cultura por meio de renúncia fiscal, de isenção fiscal, com base no ICMS. Mas olha a diferença. Naquela época, eu gravava num estúdio lá na Teodoro Sampaio, né? Que era o Espaço Som. E eu via como era difícil, não só para as bandas novas que iam gravar lá, mas também para o próprio estúdio conseguir se manter. E eu acabei ficando muito amigo desse pessoal. Eu gravei mais de 20 músicas por lá, acabei pegando o feeling de como que se faz uma demo, né? E aí eu inscrevi um projeto chamado 100 Demos, que era para quê? Para incentivar a música autoral. Então a ideia era pegar 50 bandas, cada banda produzir 2 demos, todas as bandas tinham que ser independentes, sem contrato com gravadora, para quê? Para elas terem um material para poderem apresentar em casa de show, em gravadora, em rádios, inclusive rádios comunitárias e tal. Isso incluía uma plataforma online para fazer uma votação, né, de quais bandas que eram melhores e tal, e um festival de bandas novas no final desse processo. E, poxa, foi um projeto super legal, a gente fez todo o trâmite burocrático, só que demorou muito para aprovação, e quando ele foi aprovado, eu estava saindo em turnê, o cara que era o produtor musical, que é um grande nome, que é o Wagner Bernardes, também estava com outros compromissos, e acabou caducando, a gente não captou. Mas era um projeto, só para vocês terem uma ideia, de menos de
R$250 mil, que beneficiaria 50 bandas, né? Que teve as contas aprovadas de cara e que genuinamente queria incentivar novos artistas. Isso não tem absolutamente nada a ver, né, com, por exemplo, o que o Qual era a contrapartida? A contrapartida era dar acesso a todas essas bandas vamos dizer assim, a um material de qualidade para divulgar o seu trabalho, e as músicas, por definição, tinham que ser, vamos dizer assim, disponibilizadas sem nenhum custo nas plataformas, fora que os ingressos eram 100% gratuitos e por aí vai, né? Agora, Então, assim, só para também deixar bem claro que isso daqui é uma iniciativa, é um caso particular meu, né, da minha vida, que era importante para mim na época, porque realmente aqui no Brasil, se você não faz funk ou sertanejo, você tem uma vida muito, muito dura. Agora, isso também vale para projetos culturais de alta cultura e de preservação nacional, como era o caso do museu. O museu tinha um projeto de fomento pendente, o Museu Nacional, que queimou, que estava em fase de captação. Então, assim, essa é a chance da gente ter um pouquinho de vida cultural, mas eu apoio aí a medida do presidente em termos de reduzir o valor disponível e deixar as regras mais criteriosas. Eu fico pensando assim, o post do tweet do presidente é ela falando cooptar artistas renomados para manter no poder e tal. Fico pensando, sei lá, eu nem sei se Chico Buarque lançou mão de algum dinheiro de lei de incentivo fiscal ou renúncia fiscal, enfim, para fazer algum trabalho. O Caetano, a Daniela Mercury em questão, que você inclusive já falou que gosta, provavelmente você ouviu alguma coisa dela musicalmente feita com alguma lei de incentivo. Ela parece que falou, né, que já usou R$1 milhão durante a carreira dela em projetos relacionados à Lei Rouanet. Com certeza, o patrimônio dela, Edgar, excede muito R$1 milhão. Então a gente está aí diante daquele caso que eu critiquei, né? Quem que tá ganhando mais aqui, a cultura ou o artista? Será que ela não poderia autofinanciar esses projetos? Será que Chico, Gil, ou para citar os grandes aí, Gal, não sei, viraram progressistas porque tinham lá um benefício da lei? Isso é uma coisa anterior. Eu olho com certa desconfiança qualquer governo que queira botar dificuldades em manifestação cultural. As manifestações culturais formam a alma de um povo. A crítica, o governo tem que estar preparado, inclusive, para nem tanto dar a importância que está dando no momento em que ela nem se faz da forma mais veemente. E eu acho que esse exercício de futurologia que você costuma fazer aqui, que você até fala, cita, que faz, o que está acontecendo? Essas pessoas estão tomando por base, muito provavelmente esse videoclipe feito pela Daniela Mercury e pelo Caetano Veloso, o discurso do presidente, o que ele representa em termos de ideal, de ideal de um povo, e o que ele quer com isso. Se você vai bloquear a cultura de um país, seja de qualquer maneira que for, por que não fiscaliza a lei, então, para que a lei seja cumprida na sua essência, né, para o que ela foi feita, para que as culturas, para que as manifestações populares possam ter voz? Você fazer qualquer coisa no sentido de bloquear ou dificultar a vazão da voz da população através dos artistas, me parece já escuso já de passagem, de início aí. E é muito curioso que a gente critica o uso da Lei Rouanet, ou melhor, vê criticado o uso da Lei Rouanet basicamente por artistas ditos progressistas, né? A gente não vê artistas, por exemplo, que apoiaram esse governo, que também utilizam de Lei Rouanet, no bolo dessa crítica. Eu acho essa crítica bem seletiva e eu acho que a gente tem que pensar muito bem como é que se dão os critérios para que alguns artistas possam utilizar dessa lei ou não. Porque restringir a quem é de raiz, quem define o que é de raiz nesse país, por exemplo? Esses critérios nem são claros o suficiente. Vamos girar, vamos para um outro assunto. Vamos aqui, a pergunta que não quer calar nessa quarta-feira de cinzas. Fefito, é com você, meu camarada, só você é capaz de responder para nós outros. Vou tentar responder da melhor maneira. Tão junto ou não tão? Olha, não sei mesmo, mas no carnaval ninguém ia dizer ninguém, então junto ninguém tá mesmo nessa época. Quem? Mas de quem Neymar que a gente tá e Fefito. E Fefito? Eu? Não. Eu tô namorando, Edgar. Não me complica não, rapaz. Neymar e Anitta. Neymar e Anitta. E aí, tão juntos ou não tão? Olha, antes de dar essa resposta, eu vou construir aquele suspense, vou brincar de João Kleber. E vou dizer que o Brasil... Para. O Brasil provou ontem que ele já está pronto para outra. Ele está pronto para superar Marina Rui Barbosa, José Loreto e Débora Nascimento. Essa treta virou uma treta antiga. A treta agora é Anitta, Bruna Marquezine
e Neymar, que aliás, se você for perceber, vamos falar dela mais pra frente, Bruna Marquezine é o denominador comum de todas as tretas de Ela famosas tá em desse tudo. país. Ela tá no surubão. Olha, Ela eu escrevi pro impressionante. meu blog sobre destaque de carnaval, vai lá depois jp.com.br/fefito, e eu denomino a Bruna Marquezine como imã de treta. Basta ela apertar um botão do Instagram dela que o mundo cai, a casa cai. Mas o fato é que Neymar e Anitta, que são parças, que são amigos, chegaram junto na Sapucaí com Gabriel Medina e David Brasil. E aí, gente, vocês acham que quem tá no camarote é VIP, mas muita gente não sabe. Nos espaços VIPs tem o VIP do VIP do VIP, entendeu? Tem aquele lugar que põe lá Edgar sabe. no cercadinho Sabe. Para com isso, nada disso. pra ninguém chegar perto. Tava lá, meu. Pra ninguém chegar perto, entendeu? Então Anitta e Neymar estavam lá no VIP do VIP do VIP, mas aí na salinha reservada tem sempre alguém que entra. Tem o segurança que passa, tem a moça que vai servir ali um canapé, uma cervejinha, tem um amigo do amigo que conseguiu entrar ali penetrando na cara de pau. E aí o que acontece? Viram Neymar e Anitta aos beijos. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, hoje inclusive, os dois até desceram até o chão de rostinho coladinho. Não foram poucos os relatos. Teve gente que disse que viu o Neymar apalpando o popô da Anitta. Nossa, que Intimidade, pessoal que né? percebeu Pois tudo é, mesmo. Pegada. Virou basicamente uma grande narrativa, assim, descrição. Teve sites, inclusive, fazendo minuto a minuto de Neymar e Anitta. O que aconteceu, gente? A Anitta teve que ir hoje desfazer a coisa toda, porque muita gente acusou ela de desrespeito com Bruna Marquezine. Ela se pronunciou a respeito? Pois é, muita gente achou que ela não esperou a solteirice do Neymar esfriar. Muita gente tava achando que ela tava pegando Gabriel Medina, que acabou a noite na casa da Anitta. Acho que ela A Vamos gente pegou- quer deixar bem falar mais claro. sobre isso, Edgar. Acho que ela Vamos pegou falar os um pouco dois. mais sobre É, isso, gente. Tem então- vídeo maravilhoso É. da Anitta com o Gabriel Medina. É, Mostra então esse vamos vídeo ver, aqui, vamos ver. Porque Ó. a Anitta, ela filma a vida dela, isso é bem maravilhoso. Ela decidiu curtir esse carnaval, Edgar. Adoidado. E aí, quando o Medina foi pro Afters, na casa After, dela, o amo. Afters, onde ela comeu um miojo vegano com muito alho. Nossa. Ela conta tudo pra gente, eu adoro. Vamos e aí, ver. até o pai dela chegou mais tarde que ela mesma na própria casa. Eu não sei se o vídeo não está passando, mas de qualquer forma foi muito maravilhoso, Anitta. Obrigado pelo share de informação. E Medina no dia seguinte. Olha lá, olha lá. Olha esse after, Edgar. Já é dia, Olha lá. entendeu? Você põe o quê? O seu biquíni, você fica com a make da noite, né? E o Medina atrás fazendo uma figuração um pouco sem graça, né? A mulherada indo até o chão, a Anitta dublando o lip sync da própria música, olha lá. Meu, Será? E aí no dia seguinte tem ele meio de manhã lá também, meio bom dia. No dia seguinte, meio mesmo dia, né? Depois do cochilo. Aí, né, não sei. Carnaval. É uma Aí, loucura. a Carnaval, gente- né? Ela mesma já dá a letra, carnaval. A Anitta, além disso, gravou um vídeo falando sobre os rumores com o Neymar ali. Neymar que não está nesse churrascão. A gente tem vídeo dela falando sobre o Neymar também, não tem? No dia seguinte disso aí, que ela acordou pra realidades. Aí ela vai falar. Bota o outro vídeo de Anitinha, gente. Destruidona. Olha lá. Ó. Pra vocês. Eu sou amiga do Neymar há muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares que elas são melhores amigas, não. Que são amigas, não. Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço. Ela foi no meu trio porque o meu assessor de imprensa é grande amigo dela. Então eles estavam curtindo o carnaval. Não tenho nada contra ela, não tenho nada contra ninguém. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Eu trabalho, faço meu dinheiro, faço as minhas coisas, sou uma pessoa completamente independente. Eu não vou deixar de sair com os meus amigos agora. Se vocês estão inventando que eu peguei, que eu deixei de pegar, infelizmente, não peguei ninguém. Acabei de acordar aqui e me dar conta que saí... Meu Deus, filhos! Vocês vão se São os matar! cachorros. O cachorro gritando, é mentira! Acordei, inclusive, um pouco com raiva, que saí no 0-0. Entendeu? Saiu no 0 a 0, Saiu no 0 a ela 0. falou. Aí você me pergunta, Edgar, como começou esse rumor? Como começou esse basicamente rumor? porque David Brasil publicou uma foto com a Anitta e Neymar. A mão do Neymar tava em volta da cintura da Anitta e ele colocou na legenda que os dois eram um casal. Diz o David Brasil que era brincadeira, mas bastou isso pra transformar esse rachilho de pólvora numa grande Fico. explosão. Mas depois isso foi replicado. Ontem eu li uma notícia, não sei de quem era,
dizendo que passavam pessoas ali da produção por essa salinha onde os dois estariam. Teve essa salinha. Cadê os jornalistas desse Brasil? Os jornalistas desse Brasil não têm acesso a essa salinha e eles ganham tipo um triângulo rosa quando eles estão nesses Inventaram essa lugares. história? Tem uma imprensa bem grande. Não, a teve salinha a existe. salinha e teve também uma outra situação agora, vocês num estão outro falando? camarote, que é no camarote do Ronaldo, que parece que também não deixaram, que essa a Mônica Bergamo publicou, que não deixaram fotografar, mas que Neymar e Anitta estavam dançando agarradinhos, descendo até o chão, o que não tem nada demais, você pode dançar assim. Viu, com seu dança amigo, não tem agarradinho com problema várias nenhum. pessoas. Ontem tinha notícia circulando falando que foram vistos se beijando, certo? Conta mais, Leão Lobo. Não é verdade isso. Eu quero Dentro saber dessa se o salinha, jornalismo é apurou. isso que Não, falaram, não. dentro da E como salinha. é que você faz Eu essa acompanhei. notícia? Por terceiros. É, Fefito essas tava na pessoas salinha e me entraram. contou. É. Eu confio muito no Fefito, eu reproduzo isso. Mas isso é tudo baseado em fontes, porque ninguém é saliva pra saber Pô. se as bocas se tocaram ou não nesse caso. E ela negou. Mas muita gente diz que sim, que viu a palpadinha, que viu os dois descendo E até o teve chão. um lance que corroborou com isso, que foi quando a Marquezine resolveu dar one follow na Anitta, na Madruga Edgar, Ah, rolou isso? e apagar o seu Instagram. Bruna Marquezine Bruna, dedo nervoso. deletou sua conta do Instagram. Espero que ela volte rapidamente, porque eu adoro ela no Instagram. Sério? As férias dela acho sempre muito Vou até boas, ver se bem ela não melhores que voltou as agora minhas. nesses últimos minutos. É, ela deletou a conta dela do Instagram, Edgar, é isso. E até agora tá sem conta no Instagram. E essa coisa que a gente falou agora, desse camarote aí, do fenômeno, que é o nosso camarote, que tava Anitta e Neymar, ninguém podia tirar foto, eles estavam dançando. No mesmo camarote, quem tava? Bruna Bruna Marquezine. Marquezine. De peruquinha, ela usou várias perucas no carnaval. Loira, do cabelo comprido, e dessa vez ela tava com uma peruquinha morena curtinha. Parecia muito preocupada. Vamos pegar esse vídeo da preocupação dela ali no palco, dançando com a Ludmilla. Depois da Ludmilla fazer um rap com o próprio Neymar. Teve esse momento rap com o Neymar, Sim. né? Ali. Depois, acho que a organização... Imagina que loucura essa organização. Leva o Neymar pra Tira lá! daqui, pega, põe lá. Olha lá, primeiro teve esse momento aí, Neymar e Lud, né, amigos, tal, ele deu uma cantadinha com a Ludmilla também ali, do sei lá que música que era, e aí a organização, leva o Neymar pra lá, eu tô imaginando, tá? Traz a Marquezine agora é Marquezine no palco. Aí a Marquezine chegou, olha ela aí de peruquinha, e mostrou toda a sua preocupação, fazendo o quê, Edgar? Ah. Quadradinho de 8 ou de 4. Depende. Dançando Quadradinho de muito, 4. né? Sendo maravilhosa, dançando ali com as amigas no palco, mostrando sua tristeza e preocupação com tudo isso que tá acontecendo. Isso é engraçado. Marquezine, eu achei demais se apagar o Instagram pra não ter que responder ninguém, não ver mais nada e simplesmente curtir o seu carnaval. E teve um detalhe, né? Que Marquezine parou de seguir a Anitta, aí viu que pegou mal, voltou a seguir a Anitta, todo mundo tava monitorando o follow e o follow dela. maravilhoso. Aí depois ela falou, quer saber? Vou deletar. E deletar o Instagram é muito só quem é muito grande faz isso. Justin Bieber fez. Ai, gente, Selena já fez. perdeu todos os jabás da semana. Deleta, Edgar, você aí imagina. volta daqui 2, 3 dias, entendeu? Que tem como Ô, Vini, recuperar a fazer conta. uma- Ô, Vini, pô, Comentário e eu, sobre o assunto? eu só vendo o bloquinho passar, essa galera tá meio impressionante. Agora, vamos falar fazer um da comentário aqui. parte futebolística, Vini. Da parte Neymar, O cara até Assim, respirou. o atleta. Ele tá machucado, certo? O Neymar, esse carnaval aí que vocês estão falando foi deste ano? Agora, foi Agora, agora. 2019. 3 dias depois de tirar a muleta, Vini. Inclusive, ele não estava na casa da Anitta com o Gabriel Medina, 3 Vini, dias porque ele tava depois- voltando pra França nessa manhã. De tirar a muleta de uma segunda fratura no metatarso, às vésperas de uma Copa América, às vésperas de decisão da Liga dos Campeões com o PSG. Esse foi o carnaval do Neymar. Então eu especulo aqui que o quadradinho de 4 deve fazer parte do tratamento. Mas é pra Deve trazer... fazer parte, deve né? reforçar, né? Deve dar uma boa musculatura Longa. para o Neymar. Agora, é o seguinte, cada um sabe até onde quer chegar, né, na vida. E para você ser o maior, para você ser o melhor, exige alguns sacrifícios. Alguns não querem, e é preciso entender isso. Você tá... Ô, Vini, Ô, Caio, Tite, Posso fazer uma velho, pergunta brincadeira, técnica? cara. Qual que é a diferença entre o quadradinho de 4 e o quadradinho de 8? O quadradinho de 4, Caio, eu te demonstraria, mas é que É a o que a- câmera é não o que a- pegaria. é o que a Marquezine O quadradinho tava de 4 é o que a fazendo. Marquezine fez. Você empina a bunda pra trás e você faz tchan, 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 tchan. Você faz um quadradinho. O de 8, você tem que ir ao chão.
Porque aí você vai fazer um 8, entendeu? Ali, ó, rebolandinho. Prefeito, não demonstra não, por favor. Já basta o vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. Porque... não, peraí, ainda tem mais treta, viu, gente? Que a Pablo Vittar ainda mandou indireta pra Anitta, de cima do trio, ontem no bloco da Pablo, dizendo, eu tô devendo 70 mil reais. Sim. E aí ninguém entendeu nada, pra você que não lembra, a Anitta divulgou um áudio dizendo que ela não era pão dura durante o clipe de Sua Cara. Tem esse vídeo da Pablo, a gente pode conferir como é que foi o momentinho de cima do trio. Porque a Pablo queria passagem. Olha lá. 70 mil dólares, amor. Tô devendo 70 mil dólares. Tá devendo 70 mil dólares. Pra quem não entendeu, na época de Sua Cara, aquele vídeo lá no deserto, a Pablo teria reclamado que não viajou de jatinho até o Marrocos. E a Anitta divulgou um vídeo dizendo que fez um grande investimento, não era obrigada a pagar jatinho pra ninguém e coisa do tipo. A Anitta ontem mesmo correu pro Instagram, né, Paulinha? E ela respondeu um site que publicou essa matéria dizendo o seguinte, ó. Eu nunca disse que ninguém me deve nada. No áudio divulgado, vazado na minha concepção é quando acontece sem querer, eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pão dura depois de eu ter feito um investimento grande sozinha, só porque eu não quis gastar mais pra levar todo mundo de jato. Anitta, no pós-carnaval, ainda faz assessoria de imprensa e responde a galera. Demorou, mas os dois últimos dias de carnaval pegaram fogo. Vamos lá, vamos girar Só pra não concluir, consigo girar só pra o assunto. concluir, Edgar. Tem gente que não entendeu aqui no Twitter. Eita. Não exijam das pessoas aquilo que elas não querem ser. Você tá falando do Neymar? Isso. Porque eu tô um pouco confusa agora. Isso, não exijam do Neymar aquilo que ele não quer ser. O futebol não é prioridade do Neymar. Posso ir? Então vamos nessa. Um destaque internacional agora. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, se reuniu ontem com sindicalistas para articular uma greve no setor público. A ideia é paralisar as repartições estatais, aumentando a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. Em discurso a trabalhadores, Guaidó fez um apelo para que eles não continuem contribuindo com a ditadura. O autoproclamado presidente, como disse, ele falou que o regime chavista usa a burocracia estatal para oprimir o povo venezuelano. Maduro reagiu e também convocou para o mesmo dia, o mesmo sábado, uma marcha que ele batizou de Marcha anti-imperialista. Vamos lá, é o início desse beco sem saída do futuro político de Nicolás Maduro, cara? A gente já falou aqui que, infelizmente, a única saída para o Maduro é cair de podre. E esse processo de putrefação, ele é um processo demorado, né? Não tem como, porque, de fato, a gente já comentou que uma intervenção militar ela não atende aos interesses das potências envolvidas, e aí incluído o Brasil mesmo, né? A gente tem uma grande dependência da energia venezuelana no norte do país e também dos combustíveis, né? E isso sem falar, claro, na perda de vidas humanas que poderia acontecer. E do ponto de vista dos Estados Unidos, uma intervenção desse calibre chancelaria intervenções por parte de outras superpotências ao redor do mundo, em especial da Rússia e da China. Então ali é uma situação muito delicada que é de panela de pressão, né? Então as pressões sociais elas vão ficar cada vez mais crescentes. Afinal de contas, é um país que está passando por uma grave crise humanitária, com epidemia de fome, epidemias relacionadas aí à saúde, surtos de N doenças, uma série de produtos aí faltando, escasseando. Então não tem jeito, realmente vai ter que esperar. Claro que esse tipo de ação do Nicolás Maduro, ele acaba, de certa forma, catalisando o processo. Ele acelera a derrocada dele. Por quê? Porque é uma daquelas oportunidades em que você polariza, né? E que o cara tem que gastar capital político para fazer essa mobilização. Agora, é um risco enorme, dependendo dos locais de concentração, de haver um embate, né? A gente precisa lembrar que, além do exército ainda estar do lado, né, majoritariamente ainda está do lado do Nicolás Maduro, ele tem uma milícia armada de mais de 1 milhão de pessoas que são leais ao regime, porque são as pessoas que fizeram parte do butim, entendeu? Que pilharam o Estado venezuelano. A corrupção, ela foi socializada na Venezuela, isso sim,
né? A única coisa abundante lá é a escassez, mas é o que a gente já reparou aqui. Enquanto a população em um ano emagrece em média 11 quilos, o Nicolás Maduro está se refestelando aí com chefes internacionais, né? A gente até evidenciou o óbvio, né? Num país de pessoas magras, o Maduro é um porco gordo. Agora 10h42, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para criticar o que, segundo ele, viraram muitos blocos de carnaval brasileiro, né? A mensagem do presidente, publicada nessa terça-feira, começa assim, aspas: "Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades." Fecha aspas aí, Paulinha, vamos lá, entendendo essa história melhor. Para quem não... Porque foi o boom do final do carnaval, né? Esse post. Pois é, né? Sendo que Bolsonaro tem mais de 3 milhões, eu não sei quanto tá o número dele, mas 3 milhões e tantos de seguidores no Twitter, e é o presidente do Brasil, não é mesmo, Edgar? Então é claro que isso iria repercutir. Eram 3 imagens milhões e meio. Que já estavam rolando nas redes sociais e na internet. Então acabaram replicadas aí pelo presidente. A Folha de São Paulo apurou que realmente são imagens do Carnaval paulistano, porque se cogitou isso, né, Edgar? Bom, quem falou que essas imagens são do Carnaval, são de agora? E parece que realmente são imagens do Carnaval de São Paulo, gravadas na segunda-feira em um bloco chamado Bloco do centro de São Paulo. E... a Folha também chegou a conversar com pessoas que estiveram no bloco, se viram isso acontecer de fato. Parece que isso aconteceu. Só para deixar claro uma coisa, Paulinha, não é o bloco fazendo isso, são pessoas que estavam lá. Uma pessoa que estava lá. Foliões que estavam lá. Em cima lá do subiram ponto em cima de do ponto lá de táxi, de ônibus, isso aí. Tava fazendo sei lá o quê, tava fazendo o que tava com vontade lá de fazer. Então, pessoas que tiveram aí no bloco viram, então isso realmente aconteceu. Também disseram que foi um comportamento isolado dessas duas pessoas que estavam ali e tal. Bom, depois desse post do presidente, começaram as repercussões, né? Entre pessoas que questionaram o post, por exemplo, a usuária @Vera do Twitter: "Presidente, uma pergunta sincera, você acha que é atribuição compatível com seu cargo compartilhar esse tipo de conteúdo para milhões de seguidores?" Enfim, vários. Teve também da Astrid Fontinelli aqui. "E não compartilhe isso, é crime, denuncie, impróprio para qualquer pessoa ver, principalmente crianças." Até o Twitter, 2 horas depois dessa publicação, foi lá e colocou a tarja, né, de conteúdo impróprio. Então ele avisa que é um conteúdo impróprio e se você quiser assistir, você clica e assiste. Então colocou essa tarja do conteúdo impróprio. Teve gente que, por exemplo, apoiou. Tem aqui @Regiane Paiva que disse: "Quem acha isso normal tem um sério desvio de conduta. Meus pais me ensinaram que eu tinha liberdade para fazer tudo o que eu quisesse desde que eu nunca invadisse a liberdade do outro. Isso é um exemplo perfeito e mostra que o problema nunca foi intolerância, e sim afronta e falta de respeito." E aí a gente teve também a imprensa internacional, que até agora está confusa, Edgar, e não sabe exatamente o que fazer com esse post. Perguntando se o perfil é do presidente mesmo. A né? Juliana Barbassa, do New York Times, editora sênior internacional, escreveu: "O presidente brasileiro tuita um vídeo de uma chuva de ouro, Golden Shower, a céu aberto. O que um editor deveria fazer sobre isso?" Dela faz uma piada entre parênteses, perguntando para um amigo, tipo, por favor, né, me deem um conselho de amigo que eu não sei o que fazer. Um correspondente escocês também, o Andrew Downey, que escreveu o Dr. Sócrates, disse: "O presidente do Brasil está tweetando um vídeo de chuva de ouro ao ar livre para seus 3,4 milhões de seguidores, no que ele diz ser uma denúncia do que é o carnaval." E teve aí outros posts, o Tom Phillips, que é do The Guardian: "Eu não me sinto confortável fazendo isso, mas, 3 pontos, pegando a frase do Bolsonaro, o líder de uma das nações mais importantes do mundo tuita um vídeo de alguém fazendo xixi no cabelo de outra pessoa em cima de um abrigo de ônibus. Ah, Brasil!" E ele também criticou no momento em que o Bolsonaro foi lá e respondeu a Mônica Waldvogel, porque ela questionou o post e tal, perguntou que precisa fazer isso, não precisa, ele foi lá e respondeu para ela. Questionando a questão da falta de decoro. Exatamente, foi o que a Paula Lavigne e outros já estão tuitando.
citando, inclusive, aqui uma base para impeachment. Então, dos crimes contra a probidade na administração, o 7º, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, esse também é um tweet que algumas pessoas têm feito hoje de manhã. Eis que, de repente, Edgar, temos várias tags, incluindo hashtag impeachment Bolsonaro, hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag Golden Shower President, entre outras. E o presidente pergunta hoje de manhã o que é Golden Shower, Edgar. Eu posso responder, hein? Talvez ele não goste. É o que torturadores fizeram também em cima dos torturados. Mijaram em cima dos torturados. Ou ele sabe muito bem que é Golden Shower. Ele sabe. O Alexandre Frota pode se explicar, de repente. Vamos lá, vamos. Fechou, Paulinha? Pra gente. Por enquanto é só. Eu acho que a gente vai ter outros capítulos, porque as pessoas seguem aqui dando, enfim, as suas opiniões a respeito disso, né? O nosso presidente autoempossado, Zé de Abreu, já deu sua opinião. Tá todo mundo aqui no Twitter, essa grande nação na internet. Dos 5 trending topics, os 5 são. São 5 a respeito do Bolsonaro, 1 a favor dele e 4 contra. Fala aí, Caio, dá pra defender essa ou não? Como você... Não. A Paulinha, ela trouxe aqui uma crítica muito válida relacionada à repercussão internacional. De fato, esse tipo de postura, né, que é focada vamos dizer assim, no recrudescimento da base eleitoral, acaba por depreciar a imagem do Brasil. De qualquer forma, não há que se falar em impeachment, até porque o presidente atuou dentro dos limites da sua liberdade de expressão. Se foi adequado ou não, isso já é uma outra discussão. É claro que quando a gente fala dos estereótipos do carnaval, a gente está sim falando de uma festa hedonista e repleta de excessos, né? Muita gente vê como um salvo-conduto para promiscuidade, entorpecimento, especialmente entre as elites burguesas com ensino... O que foi o caso desses sujeitos aí, né? Que cometeram, inclusive, um crime previsto em lei, né? De atentado ao pudor, né? E o perfil de pessoa que estava executando isso e aplaudindo é muito claro, né? São elites burguesas com ensino superior que usam isso, o pretexto do carnaval, como válvula de escape para os poucos problemas que tem. Aplaudindo o ato, você diz? Sim. Quem aplaudiu? No vídeo dá para ver que as pessoas ovacionam aquilo que estão vendo. Aqueles que estavam no bloco ali, acompanhando o bloco. Exatamente. O fato é que, assim, o comportamento exibido nesse vídeo é um comportamento extremo e atípico. Portanto, a gente está falando do quê? Da exceção e não da regra, certo? Então, qual que é a crítica que se faz a essa argumentação do presidente do ponto de vista de retórica? Ele fez o que os ingleses chamam, Edgar, de cherry picking, certo? A tradução aqui é tipo da falácia da evidência suprimida ou da evidência incompleta, que é o seguinte: você cita casos, você cita dados, fatos, números reais, só que isolados, para confirmar o seu viés. Então, intencionalmente, você acaba aí omitindo algumas evidências em sentido contrário à sua tese. Então, é a mesma coisa que você apresentar uma amostra, mas não uma amostra representativa, realmente representativa. E assim, por que do ponto de vista... Aqui vamos falar de narrativa política, né? Por que do ponto de vista de narrativa política é equivocado o presidente fazer esse cherry picking que a gente descreveu? Porque quem age dessa forma, tradicionalmente, é a esquerda, certo? Eu vou dar 2 exemplos aqui de cherry picking ou de evidência suprimida para ficar só nos tópicos recentes. Primeiro, ativismo gay e homofobia assassina, certo? Então você usa dados falseados, né, de mortes de LGBT, desconsiderando o quê? A taxa de solução de homicídio e epidemia generalizada de mortes violentas que assolam o país. Outro caso, que a gente já discutiu aqui, o feminismo e a questão da paridade salarial, certo? Então você compara a renda média de homens e mulheres sem considerar número de horas trabalhadas, portanto jornada de trabalho, tipo de atividade desenvolvida e tempo de empresa. Nesses 2 casos é a mesma coisa. Você traz um dado que de repente ele é até real, só que ele descontextualizado e omitindo todas as outras evidências em sentido contrário, ele reforça o seu viés, ele reforça a sua narrativa. Qual que é o ponto aqui? Há formas muito mais efetivas de criticar, de fato, os excessos do carnaval, né? Inclusive, a intenção do presidente, obviamente, é criticar os movimentos progressistas que têm se apoderado do carnaval politicamente. Agora, o argumento, Edgar, ele perde a sua força quando ele não reflete a realidade vivenciada pelo cidadão comum. E o cidadão comum pula carnaval. O cidadão comum pula o carnaval,
certo? O cidadão comum não age como um animal degenerado como se tivesse num cio escatológico, que nem esses caras fizeram. Então, assim, fica aqui a crítica respeitosa e construtiva à presidência da República e sua assessoria de comunicação, porque há outras formas de marcar posição. E a cena grotesca, de fato, a cena é escatológica. Eu fico até com cuidado de dizer isso aqui. Quando você falou das pessoas aplaudindo, eu não vi ninguém aplaudindo nas mídias, enfim, na imprensa. Eu vi ninguém aplaudindo no próprio vídeo, cena, o áudio. A cena em si. O que se questiona, e o que é o meu pensamento e o que eu pude ver replicado nas mídias como reação a essa atitude, é um chefe de Estado se dando ao trabalho e estigmatizando uma festa que é a maior festa do povo no Brasil e que tem crianças, e que tem deficientes físicos, e que tem famílias curtindo, como você falou. Exatamente. A pessoa que vai curtir o carnaval e brincar o carnaval e estigmatizar. Generalizar, né? Dando uma sensação festa de que é só isso o carnaval. Óbvio que você mistura multidões, você reúne multidões, vão haver problemas. Sem dúvida alguma vão haver problemas. Mas são casos que o Estado, inclusive o poder do Estado, deve estar atuando e agindo junto para que quem vá querer curtir o carnaval de uma maneira saudável, com família, filho e quem mais seja, tenha garantida essa segurança. Agora, estigmatizar e perder tempo com isso, enquanto a gente tem tanta prioridade, tanto assunto à frente para discutir, é o que falou o professor Vila no Jornal da Manhã hoje. Cara, isso aqui pode criar uma nuvem em torno da aprovação da reforma da Previdência e acaba o governo do cara. Assim como foi aquele tweet do Carlos Bolsonaro, essas discussões com Daniela Mercury, é uma coisa que não tá à altura do... É o referendo da bolha, cara. Tá rolando um referendo da bolha e a bolha não é opinião pública, cara. A mídia social, a mídia digital não é opinião pública, cara. Isso é verdade. Tem uma coisa que eu vou ler aqui rapidamente um tweet da Leila Neubart, que é: a cena postada pelo presidente não é, como ele diz, o que tem virado muitos blocos de rua. Trabalho no carnaval nas ruas há décadas, nunca vi nada parecido. Aliás, em 60 anos de vida, só vi tamanha escatologia nesse post e vi sem escolher, porque passou na minha timeline. Isso é uma grande verdade. Semana passada eu falei aqui sobre a estigmatização da comunidade LGBT. E eu vou mais longe. Não há comunidade que seja mais estigmatizada e mais usada como cortina de fumaça, especialmente por essa ala do governo ou pela família do Bolsonaro, do que a comunidade LGBT. Sempre que há algum tipo de polêmica, algum tipo de escândalo, a atenção é desviada basicamente para regular a orientação sexual ou a vida sexual de outras pessoas. Obviamente ninguém aqui está defendendo isso, mas assim, a última preocupação que o Bolsonaro teve com a divulgação desse vídeo, com o ato desse vídeo, obviamente. A última preocupação que o Bolsonaro teve ao divulgar esse vídeo foi em pensar em minorias ou em comunidades ou no bem-estar do carnaval. O carnaval é uma festa que atrai turistas para o país o ano todo. As pessoas passam o ano inteiro esperando o próximo carnaval e os turistas veem o carnaval e vêm aqui conhecer a terra do carnaval durante o resto do ano. Outros líderes de estado seguem o Bolsonaro, tiveram que se deparar com esse tipo de coisa. O Bolsonaro atacou não só o turismo do próprio país, como as relações diplomáticas do próprio país com isso e uma comunidade inteira. A comunidade LGBT não se restringe ao que esse vídeo mostra. E estigmatizar ela, como ele segue estigmatizando, é muita má fé. Sim, cidadão de bem também pula carnaval. E cidadão de bem também se veste de laranja, também quer saber onde está o Queiroz, que fim levaram os 48 depósitos, como vai ser aprovada a reforma da Previdência. Isso não vira cortina de fumaça. Isso fica em segundo plano. Vamos falar mesmo da exceção à regra de alguém fazendo um absurdo no carnaval. E outra coisa, uma coisa é a gente condenar quem tá fazendo isso porque tá vendo ali no bloco dentro de um contexto. Outra coisa é replicar essa imagem em exaustão e agir como tribunal. Obviamente essa pessoa está errada. Obviamente essa pessoa deveria responder pelo crime que cometeu. Mas multiplicar a imagem dessa pessoa para o país inteiro também é colocar a segurança dessa pessoa em risco e estimular novos crimes. Agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. 4 policiais militares são afastados de suas funções após um dirigente do PT ter o braço quebrado numa abordagem dentro de uma delegacia em Atibaia, no interior paulista. O episódio aconteceu no domingo, né, Vini? Vamos com os detalhes, hein? Isso, aconteceu no último domingo. O vídeo acabou
caindo nas redes aí na segunda-feira e rapidamente já viralizou, né, Edgar? E esses 4 policiais militares aí, eles foram afastados após este episódio com o Giovanni Leonardo Doratiotto, que é presidente do Diretório Municipal do PT em Atibaia. Ele acabou sendo detido após uma confusão, né, durante o carnaval lá em Atibaia. Ele estava com uma camisa com os dizeres Lula livre, e segundo a namorada dele, daqui a pouco a gente vai botar o relato dela, eles foram abordados ali por apoiadores do Bolsonaro, começou uma confusão, ele acabou sendo agredido e foi levado à delegacia. E agora a gente vai mostrar o vídeo, Edgar, desse momento, né, em que acontece ali, primeiramente, uma discussão dele com os policiais falando que iriam ali algemar ele até acaba estendendo o braço, e depois os policiais acabam pegando ele para levá-lo até a cela, e um dos policiais acaba quebrando um dos braços dele. Vamos ver. Ele chegar ao é pouco? É pouco? É pouco? É pouco? O que você vai fazer mais? Além de algemar? O que você vai fazer além de algemar? É pouco? O que você vai fazer além de algemar? Vai encostar em mim por quê? Pode pegar ele, pode pegar. Pode pegar ele, pode pegar. Nossa. Então, você percebe, né, que ele já estava ali rendido, dominado, né, por 2, 3 policiais sendo levado à cela, e chega um policial por trás e dá o acaba tranco, dando né, um no tranco braço. ali com a intenção clara, né, de realmente... E o braço fica balançando, aí dá pra ver, né? E aí depois dentro da cela já ele fala, você quebrou meu braço, enfim. Então esse vídeo foi muito compartilhado, muito republicado, foi alvo de repúdio aí por vários dirigentes do PT, inclusive pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né? O PT em nota oficial também demonstrou ali todo o repúdio. Só e esses 4 policiais militares, os 4 foram afastados, né, Edgar? Na minha visão, deveria ter sido apenas o que quebrou o braço dele, porque os outros fizeram ação ali apenas de render ele e levar até a cela, né? Agora, no Facebook, a namorada do Giovanni, a Pandalbello, relatou um pouquinho do que aconteceu nesse dia, né? Então ela fala, né, que os dois estavam ali participando de uma ação contra o assédio, né, no carnaval, quando foram interceptados aí por esses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que num primeiro momento eles foram xingados e ofendidos, e depois o Giovanni acabou levando um murro no olho, teve o rosto pressionado contra o chão, levou chutes na cabeça e na costela. Ela conta um pouco aí do que aconteceu. E hoje pela manhã também eu verifiquei no Facebook dela, ela disse que o primeiro diagnóstico também da Santa Casa acabou dando que não tinha sido algo tão grave assim, mas acabou sendo, ele vai ter que operar hoje à tarde este braço. Nossa, é um absurdo, né? É importante pontuar algumas coisas. Primeiro, não existe provocação no direito que justifique esse ato. Ainda mais de um homem dominado, né? Isso. Então esse é o primeiro ponto. Lógico, às vezes o nosso sangue ferve, vai saber o tipo de absurdo, e aqui a gente tem que fazer também essa menção importante às autoridades policiais que lidam cotidianamente, diuturnamente, com a falta de respeito total e absoluta das pessoas, porque a gente vive sim numa crise moral em que não se respeita a autoridade. E esses homens são sujeitos aí, é um teste de paciência absoluto, mas são ossos do ofício, né? O uso excessivo de força por autoridade estatal, ele tem sim que ser denunciado, ser apurado e ser punido exemplarmente, porque a autoridade, ela traz a farda e o fardo, né, Edgar? Então, a responsabilidade aumenta. Certamente, isso agrava o ilícito. Agora, outras questões aqui. Primeira, eu concordo com o Vini no sentido de que esse ato foi um ato individual. Eu não vi abuso por parte da ação de nenhum dos outros policiais, pelo menos o que parece nesse vídeo. E eu não sei se o policial teve a intenção de causar um dano tão grave
quanto esse de quebrar o braço. Agora, não interessa, ele assumiu o risco. Então é aquela teoria jurídica do dolo eventual, né, que na prática, em termos de pena, em termos enfim, das consequências jurídicas disso, dá na mesma. O cara que opera o braço de um cara imobilizado daquela forma, ele assume o risco de errar a mão e provocar uma dor desproporcional, um sofrimento desproporcional. Então, aqui não tem como atenuar a ação desse policial. Agora 11h13, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos agora para o Rio de Janeiro falar com o nosso camarada, nosso folião, Rodrigo Viga. Nosso estandarte. Nessa quarta-feira, Vini, vai ser conhecida a escola de samba campeã do Carnaval 2019 e o Viga vai contar tudo pra gente. Aí, sempre acerta, hein? Inclusive fazer a aposta dele aqui no ar pra gente, contar pros ouvintes quem ele acha que vai levar. A Mangueira, por exemplo, ganhou, Viga, o prêmio Estandarte de Ouro do Jornal O Globo como a melhor escola do grupo especial. Bom dia, Fulião! Fala, Ed Blocão, tudo bem, rapaz? Beleza, garoto? Alô, Unidos da Multiplicação. É hora de movimentar as bases, dividir os recursos. Alô, Queiroz, é nóis! A hora é essa! Dá pra dar um tapinha, não? O seu Queiroz fugiu de forma veloz. O seu Queiroz, cadê você? Ninguém te vê. Nem o Flávio, nem o MP. Ô, seu Queiroz. Pô, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cada hora tem um verso novo. Ô, seu Queiroz. Volta logo e conta tudo pra nós. Prêmio melhor marchinha do ano vai pro Viga. Boa, Viga. E aí, garoto, tá vivo? Quem é vivo sempre aparece, né? Enfim, meu caro Edgar... Bloquinhos, blocões, legos e não legos, rapaziada toda aí. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu concordo em gênero, número e grau com essa avaliação de que a Mangueira foi a melhor do Carnaval de 2019. Mas eu não deixaria de incluir, viu, meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, outras 3 escolas, outras 3 agremiações. Vai ter alguém dizendo assim, mas pô, peraí, de 14 escolas o cara tá falando em 4, eu não tô dizendo que eu tô querendo jogar pra galera, mas 4 me agradaram. A Viradora é uma delas, Viga? Sem dúvida alguma, porque o Paulo Barros é um cara diferente. Hoje no Carnaval do Rio de Janeiro você tem 2 carnavalescos acima da média, que são, guardadas as devidas proporções, equivalente ao que foram Joãozinho 30 no passado, só para citar o nome daquele que é um ícone do Carnaval do Rio de Janeiro. A Viradouro, que foi conduzida esse ano pelo Paulo Barros. O homem tá apaixonado, viu, meu cara Edgar? E a paixão, às vezes, esse sentimento agudo e profundo, ou dispersa, né, meu cara Edgar? Ou então acaba, de certa forma, insuflando, acaba, de certa forma, estimulando a pessoa a desenvolver a sua criatividade. Gostei muito da Viradouro, sempre com o trabalho genial do Paulo Barros, da Unidos da Tijuca, que foi um grande desfile, falou sobre a história do pão na Marquês de Sapucaí, só que estourou o tempo, vai ter problemas. A Unidos de Vila Isabel, falei da Tijuca, mas a Unidos de Vila Isabel estourou o tempo, vai ter problemas. E além dessas, nós temos a Estação Primeira de Mangueira. Pode me cobrar, viu, Ed, bloquinho, blocão. Sem dúvida alguma, acho que dificilmente o título desse ano não ficará com uma dessas 4 escolas. Viradouro, Mangueira e as Unidos, da Tijuca e Unidos de Vila Isabel. Aí você vai perguntar, né, Edgar, e aí quem vai cair? A escola Ioiô, a minha escola de coração Império Serrano, porque não tem ninguém botando dinheiro na mesa, e talvez a Imperatriz Leopoldinense, lembrando que são 14 escolas esse ano, caem 2 e sobe apenas uma do grupo de acesso. A Mangueira fez um belíssimo carnaval, aprendeu que não adianta ser grande, enorme, gigante, entrou com 3.500 componentes, ajuda, né, na desenvoltura, na evolução da escola. O Leandro Vieira, carnavalesco, usou de toda a criatividade e aproveitou também para fazer uma homenagem a Marielle Franco. Na semana que vem, dia 14, o crime completa 1 ano ainda sem solução, meu cara Edgar. Peraí. Ô, Viga, nós concordamos... Explica pra ele que tem um botãozinho chamado on e off. Ué, mas tem que explicar... De sacanagem. Tem que explicar pro Edgar, meu. O Caio tá com tosse hoje, eu preciso ficar cortando o microfone aqui, bicho. Senão vai ficar... Foi a disciplina que ele tomou. Isso é aquele cigarro da manguaça. Eu tô Ô, Viga, nós dificultando a vida do concordamos Edgar em aqui. tudo aí, porque eu também achei a da Vila Isabel foi um desfile
de luxo, né? Principalmente as alegorias ali muito grandes, muito bem feitas, muito bem acabadas. E da Viradouro é aquela criatividade do Paulo Barros, né? Aquela comissão de frente muito bem construída, muito bem encenada. Também achei bem legal. E agora a decepção talvez tenha sido é bicampeã a Beija-Flor, né? Sim. A Beija-Flor eu achei que foi muito pobre o desfile deles esse ano. Porque mudou muita coisa, viu, Vini? Antigamente havia uma comissão de carnaval, o Laíla, que era o cabeça dessa comissão de carnaval, saiu de lá, foi para uma outra escola. A Beija-Flor meio que se desestruturou. A turma do Anel de São Jorge, sabe quem é, né, meu cara Edgar? Não tem ideia, explica pra gente. Não tem? Não tem aquela turma do Jogo do Bicho, do Caça-Níquel? Anel de São Jorge, sim, claro. Como não? Que bota o Anel de São Jorge na mesa, rapaz. Se você falar não, você tá com os seus dias contados. Enfim, também andou batendo cabeça, tentou livrar a própria pele perante a justiça, perante a polícia, e ficou um pouco de lado o carnaval da Beija-Flor. Não adianta apenas ser um carnaval vistoso, rico, opulento ou corpulento, além das alegorias muito grandes. Tem que ser um carnaval organizado. Salgueiro faz um carnaval pra galera, Beija-Flor fez um carnaval pra galera, mas esse ano, volto a repetir, dificilmente não ficará com Mangueira, com Tijuca, com Vila ou com Viradouro, meu caro Ed, Bloquinho, Blocote, Blocão. Pô, achei que você ia mandar uma só, você deu uma sabonetada forte aí, hein, Vigar? Deu as 3 aí, né? Tá bom, tudo bem. Você sabe, Edgar, eu adoraria fazer um comentário com mais propriedade, né, sobre o carnaval, mas eu confesso que eu não assisti, por isso eu vou ter que recorrer a outro carioca especialista em carnaval e aqui prestando um tributo à coragem do nosso colega Carlos Andreasa, do 3 em 1. Tweet de hoje. O carnaval das escolas de samba é jogo de cartas marcadas, e na mesma thread. Nesse momento, tanto mais em função do enredo, a vitória da Mangueira seria um alívio, um agrado aos lacradores que formam opinião. Essas coisas contam. Fala-se também em Vila Isabel e Viradouro. Não à toa, aquelas que melhor tiveram a força da contravenção reafirmada na avenida. Aqui é o seguinte: o Carlos Andreasa, de forma muito brava, muito destemida, está expondo a grande contradição desse carnaval, que é a homenagem que a Mangueira presta a Marielle Franco. Eu vou ler 2 breves tweets aqui do Carlos Andreasa para o ouvinte da PAN. Marielle foi exterminada pelo braço matador da milícia, criado para servir a bicheiros, os que conceberam a Liga das Escolas de Samba e criaram figuras como o presidente da Mangueira, o que paga o carnavalesco badalado que criou o enredo que celebrou Marielle, né? Então olha esse círculo da contradição. Segue o Andreasa. Mangueira é a escola onde havia passagem secreta para trânsito de traficantes. Seu presidente, deputado, está preso, agente no esquema que sequestrou o Rio. A Liga das Escolas de Samba é dos bicheiros, os que usam o escritório do crime das milícias. Esse conjunto celebrou Marielle. Emocionante, com a ironia que lhe é característica. Eu recomendo ao ouvinte da PAN que leia parece até um artigo profético do Andreasa no Globo, chamado O Carnaval dos Alienados, que discute inclusive aquele acidente com a alegoria do Paraíso do Tuiuti, em que houve morte, que passou impune, certo? E ele fala o seguinte: essa agremiação se tornou musa do progressismo de oportunidade ao protestar contra supressões supostas de direitos dos trabalhadores. Aí conclui o Andreasa. Especulo, no entanto, sobre o que sobraria dessa bandeira se o Ministério Público do Trabalho visitasse agora o barracão e a quadra da escola, de todas as escolas, e verificasse as condições, inclusive de ordem legal, em que a rapaziada labuta. Talvez os procuradores saíssem cantando o refrão da Beija-Flor: abre a senzala, abre a senzala. Então é muito importante, tudo bem, o carnaval é um momento de festa, a maioria das pessoas aí estão na maior ingenuidade, estão simplesmente celebrando a alegria de viver, mas tem muita contradição nessa festa e ela tá imiscuída no crime organizado. Oi, Edgar. Fala, Vigar. Deixa eu só complementar, porque eu sou muito crítico aqui da forma de gerir, administrar a cidade, feita pelo prefeito Marcelo Crivella. Agora eu vejo nele 2 méritos, e só apenas 2 méritos. Ele tentando bater de frente com a máfia dos transportes do Rio de Janeiro, a tal caixa preta, porque ninguém sabe como é que é calculada, né? De forma precisa, clara e transparente a tarifa de ônibus para quem circula nos transportes urbanos aqui do Rio de Janeiro. E ele mexe também com o Carnaval do Rio de Janeiro desde que assumiu a prefeitura da cidade. Tem muita gente que diz que é por conta
ser uma festa profana, ele ser religioso e um bispo licenciado da sua igreja. Mas entendo que é muito mais do que isso. Quando ele fala em desmamar, acabar com a irrigação de recursos públicos para com uma festa que é, como disse o Andreasa, como disse o Caio, como disse todo mundo aí, é cercada de contradições e organizada pelo crime organizado. Desculpa aí a redundância. O fato é que a partir do ano que vem, o Crivella já não quer botar mais um centavo, mais nenhum vintém público da prefeitura na festa do carnaval, por entender que faltam recursos para escolas, para saúde, para investimento em infraestrutura e, por outro lado, a prefeitura tem que botar, às vezes, alguns milhões para organizar uma festa que é uma espécie de ode do crime na passarela do samba, meu caro Edgar. Falado, Viga. Obrigado aí pelo papo, pelas suas informações. É lamentável que a comunidade, ingenuamente, para usar um termo que o Caio utilizou aqui, queira fazer a sua festa e pouco tem poder para saber de onde vem esse dinheiro. Há muito desconhecimento sobre a origem do dinheiro do carnaval mesmo. Aliás, a origem do dinheiro da vencedora de São Paulo também despertou polêmica, porque a Mancha Verde estava patrocinada pela patrocinadora do Palmeiras. Teve 3,5 milhões ali, a Mancha Negra saiu campeã, agora junto com a Gaviões entrou pro título, pra turma do que tem título. O tema da Mancha Verde aqui em São Paulo foi Oxalá, salve a princesa, saga de uma guerreira negra, e o título foi decidido na última categoria. Ela tava ali disputando com Acadêmicos do Tatuapé. Entre as rebaixadas em São Paulo, a surpresa ficou por conta do rebaixamento da Vai Vai, que fez um desfile sobre o quilombo do futuro, mas pecou nos quesitos comissão de frente e alegoria. E, surpreendentemente, uma das escolas mais tradicionais do carnaval paulistano acabou rebaixada, junto com Acadêmicos do Tucuruvi. Falado, Fefito. Vamos lá, rapidinho aqui numa nota final. Demitido na segunda-feira do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, do qual era diretor, o embaixador Paulo Roberto de Almeida deu há pouco uma entrevista ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Vamos atualizar, Vini, esse caso aí que envolve em nomes do chanceler Eduardo Araújo e do também o escritor Olavo de Carvalho, que é uma espécie de guru do bolsonarismo. Exatamente, Edgar, porque essa demissão veio logo após o diplomata Paulo Roberto de Almeida publicar em seu blog alguns artigos, republicar, na verdade, né, alguns artigos de autoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também do ex-ministro Rubens Recupero, com críticas à atuação do Brasil com relação à Venezuela, né? Então isso, obviamente, que não pegou muito bem, mas ele diz que, na verdade, essa exoneração, que, segundo o Itamaraty, já estava prevista, para o Roberto de Almeida não tem nem tanto a ver com esses textos, e sim com críticas que ele fez um pouco tempo atrás ao escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Por que fazer isso numa segunda-feira de carnaval pela manhã e não esperar a quarta-feira de cinzas, não é? Atrapalhou o carnaval de muita gente, inclusive dos jornalistas que tiveram que se ocupar de uma matéria que não tem respeito aos feriados de carnaval. Em segundo lugar, depois se alegou que eu teria ofendido pessoalmente o chanceler. Nada me foi demonstrado onde estariam essas ofensas, não é? Sim. Eu apenas transcrevi matérias que realmente são contrárias à política externa atual, sem nenhum julgamento de valor no caso. E eu atribuo, então, o fator mais relevante ao fato de eu ter criticado Olavo de Carvalho, chamando-o de sofista da Virgínia. Tá aí, e o comunicado dessa dispensa da demissão dele, Edgar, foi feita por telefone pelo chefe de gabinete do Ernesto Araújo, o Pedro Woni, portanto, na segunda-feira, e ele também fez críticas nessa entrevista para a Jovem Pan ao Itamaraty. Ele disse que existe ali uma grande paralisia e uma subversão de hierarquia. Falado, Vini. Eu acho importante só a gente dar um espaço de fala. Estamos estourados, hein? Rapidinho, Caio. Professor Olavo, vou ler o tweet dele. Não pedi, jamais pediria a cabeça do embaixador. O Paulo Roberto de Almeida jamais me perdoou por ter demonstrado num debate a sua total ignorância e incompetência em matéria de globalismo. Como vingancinha, apelou aos xingamentos da moda e à proteção do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que aqui está muito claro que você ser comentarista de políticas de Estado participando do governo não é exatamente a melhor política para a manutenção do seu emprego. Agora 11h31, a gente fica por aqui, retomamos a programação da Jovem Pan amanhã, aqui, 10 da manhã. Amanhã é quinta, hein, meu? Amanhã é quinta. Porra! Tá meio bagunçado. Semana, hein? Começou o ano! Uau!